colegas, boa noite. Agora daremos continuidade ao seminário da matéria Pesquisa Aplicada à Educação 1, onde falaremos sobre a construção do memorial na universidade, o memorial como gênero textual, do curso de Licenciatura em Pedagogia, professor Mestre Gledson Alessandro S. dos Santos, do Polo Corinto. As acadêmicas que realizaram o presente trabalho são Lívia, Sandra, Maísa e Ana Paula. Ao longo da escrita do memorial, muitas lembranças surgiram, e com elas uma outra forma de se avaliar aquele momento. Comecei a analisar aquelas lembranças como alguém que já tem embasamento teórico. Lógico que sim, o embasamento adquirido aqui, no decorrer do nosso curso. Então, comecei a analisar muitas situações, mas uma daquelas me chamou em especial a atenção. Aos 7 anos, matriculada na primeira série, eu tive muita dificuldade com a leitura. Então, lembrei sobre as diferentes fases do desenvolvimento infantil, descrita por Piaget. Naquela época, minha mãe resolveu isso de modo muito simples. Foi à biblioteca da escola e pegou um livro didático. Eu fiquei durante todas as minhas férias lendo o mesmo livro, todos os dias. Um outro fato que também me marcou muito durante a escrita do memorial foi perceber a minha caminhada estudantil. Eu sempre gostei muito de estudar e depois que eu fiz o ensino médio, eu fiquei um tempo só trabalhando no comércio, mas depois surgiu a oportunidade de se fazer um curso técnico. Eu fiz esse curso técnico, depois surgiu a oportunidade de fazer a minha primeira faculdade, minha primeira graduação, que foi Química na Unimontes. E posterior a isso eu já fiz pós-graduação e aí eu estou seguindo aqui fazendo a minha segunda graduação. Então, para mim é muito gratificante perceber esse desenvolvimento, né, na área estudantil. Eu gosto muito de estudar. Eu, Lívia Maria, posso resumir a escrita do memorial em uma palavra: emocionante. Ao começar a escrever o memorial, foi uma mistura de sensações. Poder relembrar as inúmeras dificuldades pelas quais tive que ultrapassar para chegar até aqui. Olhar para trás e ver tudo o que vivi e não desisti e continuo estudando e em busca de maior conhecimento, em busca de adquirir conhecimento, é uma vitória. Posso dizer que uma vitória sensacional. Ao começar a escrever, uma das primeiras memórias que me recordei foi o início dos estudos, quando eu entrei na primeira série. A primeira série eu cheguei a fazer em uma escolinha rural e essa escola era muito distante de casa. Eu tinha que caminhar aproximadamente 2 quilômetros, atravessar um rio chamado Rio Traíras e ainda percorrer mais ou menos uns 2 quilômetros para chegar até um ponto onde a gente pegava um carro para poder percorrer ainda mais uns 6 quilômetros para daí chegar a essa escola. Eram aproximadamente umas 15 pessoas e a gente ia embrulhado em lençóis, né, em época de poeira, para poder cobrir da poeira.
Foi uma memória, assim, uma das primeiras memórias que eu tive que foi emocionante. E neste carro a gente percorria mais ou menos uns 6 quilômetros, como eu falei, e só depois chegávamos à escolinha. Outro ponto em que me recordei que era um desafio para a gente era em épocas de chuva. A gente tinha que atravessar o rio e muitas vezes estava enchendo, estava cheio. Quando estava muito cheio, a gente não conseguia passar para estudar. E eu me lembro que eu gostava muito de estudar e quando não conseguia atravessar devido ao volume das águas, eu sentava na beira e chorava, porque falhar para a gente lá era muito ruim. Digo, para mim, faltar a aula era uma dor imensa. Enfim, essas foram apenas algumas memórias do início da minha trajetória em busca de melhora, posso dizer assim. A escrita do memorial realmente é muito interessante, na qual aparecem nossas impressões sobre o processo de aprendizagem. E assim, podemos refletir sobre toda essa trajetória percorrida. Ao reunir com as colegas para discutir o tema do presente seminário, que seria a construção do memorial na universidade e o memorial como gênero textual, eu, Maísa, tive uma memória desbloqueada de um momento vivenciado por mim em minha trajetória no ensino fundamental e quero compartilhar com vocês. Eu sempre fui uma boa aluna. Pegava com muita facilidade os comandos e ensinamentos que as professoras me passavam. Porém, eu tinha um grande defeito. Era uma aluna muito tagarela e conversava muito ao ponto de atrapalhar a professora, passar o conteúdo, os colegas aprenderem. Isso porque, como eu tinha essa facilidade de aprender, então eu terminava as atividades muito rápido. Então eu terminava as atividades e ia bater papo com os colegas que não tinham essa mesma facilidade. Um dia, a professora ficou um pouco irritada mesmo, nervosa com essa atitude de até mesmo atrapalhar os colegas e me chamou para fora da sala de aula e me falou o seguinte: Maísa, você é inteligente e eu te admiro muito. Admiro sua curiosidade pelo aprendizado. No entanto, o mundo precisa não apenas de pessoas boas, mas de pessoas ótimas. E você, para ser verdadeiramente ótima, é crucial não apenas absorver o conhecimento, mas também aprender a arte de ouvir e entender os outros. No primeiro momento, eu ainda, criança, não entendi muito bem essas palavras e até vi como um afronte a mim. E depois de muito tempo, depois de até mesmo agora relembrando este fato, eu consigo compreender, que essa arte de escutar de fato, está ausente, no mundo de hoje, nas crianças de hoje, que já se transformaram em adultos, Então, as pessoas querem muito falar, e ninguém está disposto a ouvir. Então, esse fato narrado me marcou muito, pois eu achava que já era uma boa aluna, pelo simples fato de aprender o conteúdo de uma forma rápida. E quando levei esse choque de realidade, pude perceber que não era assim que as coisas funcionavam. Na época dos fatos, eu cursava o 6º ano do ensino fundamental e foi muito importante compreender que a sabedoria não está apenas na quantidade de conhecimento adquirido,
mas na forma como esse conhecimento é compartilhado e usado para construir pontes entre as mentes brilhantes que moldarão o futuro. Pelas nuances da baluarte Bocaiúva, que pega um pedacinho do Vale de Jequitinhonha e norte de Minas. Nômade? Deixei de ser. Hoje sou sedentária, pois me fortaleço nas águas do velho Chico que agitam as barrancas de Pirapora e Buritizeiro. Sou fruto de uma educação transformadora e retribuo os meus saberes aos que contribuíram e acreditaram em mim ao dizer que era possível superar as dificuldades e desafios da aprendizagem. Esforçada era o mais digno de todos os adjetivos que eu recebia. Mesmo com minhas fraquezas na aprendizagem, a professora da terceira série sempre dizia: você é capaz, o mundo todo é nosso e para continuarmos nele é necessário que sejamos os melhores. A nossa turma é referência e quer que todos sejam fantásticos. Eu não conseguia compreender, mas acho que ela dizia aquilo por causa das atividades ruins de matemática e português que eu realizava. Mas logo voltava para minha mesa na certeza que iria fazer boas tarefas. Mas não, pois a professora era exigente e minha turma era uma das classes que se destacava na escola. E quando o aluno era fraco, ele era enviado para outra turma, mas nenhum aluno queria ir para a turma C. E com o tempo, bons resultados começaram a aparecer. Na mesma série, surgiu um primeiro potencial que eu carrego para toda a minha vida: aprender, armar e efetuar e tirar a prova dos 9. Achava fabuloso ganhar parabéns naquele caderno brochurão que a prefeitura doava e encapado com as embalagens de arroz. A partir do momento que me destaquei como uma boa aluna da disciplina de matemática, outras habilidades começaram a surgir, e uma delas foi o gosto pelas manifestações culturais e o estudo do sagrado e profano. Já no ensino médio, fiz o técnico em contabilidade e também fiz, ao mesmo tempo, um curso de informática. No ano de 1998, logo após o término do ensino médio, fui morar em Montes Claros, onde estudei em cursinhos preparatórios para o vestibular. E em 2004, consegui ser aprovada na Unimontes no curso de licenciatura em Geografia, no polo de Pirapora. E também, após a conclusão da faculdade, eu fiz uma especialização em informática na educação na mesma instituição. E, para finalizar, no ano de 2020, fui agraciada pelo telefonema da Aparecida Evangelista, que é a nossa tutora do Instituto Federal do Norte de Minas, no Polo Corinto, informando que havia sido selecionada para o curso de Pedagogia, o qual estou e falta pouco para ser concluído. A música Anjos da Guarda, de Leci Brandão, traduz exatamente o meu sentimento de pertença, de identidade, e deixo aqui o meu forte abraço a todos os futuros professores da nossa instituição. E aqui estão as referências utilizadas para a execução deste seminário. Muito obrigada e boa noite a todos.